chama a minha atenção, eu quero que vocês observem aí em Marcos, aquele estudo que nós começamos a citar, no capítulo 2, de 23 a 28, chama a minha atenção o versículo que fala, 26, que diz: e como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar. Indo lá para Lucas, que eu já citei para vocês no começo do programa, ele cita aqui as espigas arrancadas no capítulo 6, no versículo que vai de 1º a o 5º versículo, ele não cita o sumo sacerdote. Parece que há uma certa divergência aí, Amélia. Eu queria que você citasse o porquê dessa omissão. Mateus também não cita, só Marcos vai citar. E lá em Marcos fala o sacerdote Abiatar. Então, 1 Samuel 21, 2 a 7. O texto fala assim: Davi chegou a Nobe e foi ao sacerdote Aquimeleque. Talvez Marcos colocou e depois Lucas e Mateus não, porque estava errado lá, né? Então ele pisou no tomate aqui, ele fez uma citação indevida. Jesus se enganou. Ou Marcos, né? Ou Marcos. Então Davi chegou a Nobe e foi ao sacerdote Aquimeleque. Esse saiu ansioso a seu encontro e perguntou-lhe: por que vem sozinho, sem ninguém contigo? Davi lhe respondeu: o rei me confiou uma missão e me ordenou que ninguém saiba uma palavra de suas ordens e da missão que me confiava. Marquei um encontro com os jovens em tal lugar. Agora, dá-me 5 pães, se os tens à mão, ou o que tiveres. O sacerdote respondeu: não tenho à mão pão comum, tenho apenas pão consagrado, com a condição de que os jovens se tenham preservado, pelo menos, de contato com mulheres. Davi lhe respondeu: certamente, sempre que saímos para uma campanha, mesmo que seja de caráter profano, nós nos abstamos de mulheres, quanto mais os jovens se conservam limpos. Então, o sacerdote deu-lhe pão consagrado, pois não havia aí outro pão, a não ser o apresentado ao Senhor, retirado da presença do Senhor, para pôr o pão novo do dia. Isso. É isso que Jesus se refere no texto de Marcos, Mateus e Lucas, né? Só que a diferença está que em Marcos Jesus cita, ou foi erro de Jesus, ou erro da redação de Marcos. Mas não está de todo errado, porque Não. pelo que eu estou vendo aqui, o Abiatar era filho de Aquimeleque. Isso. Filho do sacerdote. Então, e diz que no tempo de Davi ele foi o mais notável dos sacerdotes. Pode Talvez ser essa seja causa por isso do a causa engano. dele ter citado o nome Exato. para enaltecer o filho e não o pai, Isso, alguma coisa pode assim. ser a causa do engano. Sim. E também a frase que nós já analisamos antes, quando fala, né, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, só aparece em Marcos também. Os outros 2 evangelistas não vão dizer isso. Os outros 2 evangelistas, Mateus e Lucas, vão dizer o quê? O Filho do Homem é Senhor também no sábado. Mas não essa frase que era mais forte e mais escandalosa no contexto dos judeus, dizer que essa inversão de valores, que é verdadeira, mas que eles assim não interpretavam, né? Em Mateus, por sua vez, ele vai acrescentar alguns versículos que não encontramos nos outros 2 evangelistas, 12, 5 e 6 principalmente, não é? Não lesses que na lei que no templo e no sábado os sacerdotes violam o repouso sem incorrer em culpa? Pois eu vos digo que aqui está alguém maior que o templo. Tanto nesta passagem que nós estamos vendo, como na seguinte do próximo programa, nós vamos ver que Mateus ele acrescenta argumentos escriturísticos na boca de Jesus, que provavelmente Jesus não falou, mas Mateus, como rabino que provavelmente ele era, conhecedor da lei, ele coloca como argumentos a mais para a discussão, claro, dando razão a Jesus e aos cristãos. Porque se ele fala que Jesus é maior do que o templo, né? Jesus então pode interpretar a lei de Moisés dando um novo sentido. Se ele Com é maior, certeza. Com certeza. Dizendo o Filho do Homem realmente tem autoridade sobre isso, né? Então, e aqui outra coisa, né, que Mateus nos coloca ainda, então no versículo 7º agora, também não aparece nos outros 2 evangelistas, se
compreendesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. A primeira parte, né, misericórdia quero e não sacrifícios, é uma citação do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Ali a gente lendo Oséias 6,6, né? Vai nos dizer o contexto dele, a partir do versículo 1, chegando ao versículo 6, porque quero lealdade e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Nós vemos que Oséias está ali discutindo sobre os sacrifícios que eram oferecidos, os rituais em geral que eram feitos para Deus de acordo com a lei, porém com o coração, a alma vazia, distante de Deus. Eram coisas exteriores, mas que não refletiam a vida realmente, a conversão autêntica e verdadeira dos judeus daquele tempo do profeta. Aqui é o que está acontecendo também no caso dos fariseus aqui nessa discussão. Eles estão cumprindo a lei, porém se afastam, né, de uma verdadeira conversão a Deus. E quando Mateus cita Oséias, ele está adaptando aquela situação da época de Jesus, aludindo a Oséias, porque ele fala assim: já que sacrifício é fazer sagrado, consagrar, ao passo que alimentar o faminto, no caso aí lá, é misericórdia. Então Deus não quer sacrifício, Deus quer a misericórdia. Que se olhe, afinal de contas, o ser humano que é objeto de toda a criação, né? E não as fórmulas e leis e as obrigações que eles estavam colocando sempre em primeiro lugar. Porque quando eles faziam o sacrifício de animais, de outras coisas, eles estavam querendo, com aquele sacrifício, fazer sagrado ao sagrado. E Jesus então fala que alimentar o faminto é misericórdia. Essas coisas todas certamente eram motivo também de debate entre os rabinos, né? Porque as discussões constantes para interpretar e conhecer bem a lei de Deus também entravam essas questões, e entre eles havia essas discussões. Vamos lembrar, por exemplo, em outras passagens, quando vão perguntar para Jesus se o homem podia divorciar-se por qualquer motivo da mulher. Eram duas escolas rabínicas que discutiam isso também. Aquele que achava que por qualquer motivo podia haver o divórcio, e outros não, que tinha que ser um motivo grave, por exemplo. Então aqui nós vemos exatamente, especialmente em Mateus, repetindo, né, que Mateus ele faz com que esse debate sobre o sábado e as espigas arrancadas seja um debate da lei entre rabinos, né? Jesus tendo essa posição de reinterpretar que o homem está em primeiro lugar, porque a lei está em função dele e não ao contrário, sem cair naquele relativismo também de dizer que não precisa ser cumprido mais nada, né? Então é bastante interessante a gente perceber essas questões, e são questões que a gente também debate atualmente e são bastante construtivas. Ainda é bom a gente notar que a respeito de Lucas, né, que é o terceiro evangelista, então, no seu capítulo 6, de 1 a 5, que nos traz esta mesma passagem, é o mais breve dos três, não acrescenta tanta coisa. Parece que para Lucas ele se contenta em apresentar, e não é pouco, claro, essa passagem de Jesus, de falar que ele é Senhor também do sábado, como os demais, mas escapa um pouco, não se interessa tanto pelos detalhes da argumentação como faz Mateus. Que fica então a forma da lei sujeita à ação do homem em misericórdia pelo homem, né? E não o contrário, né? É bom esse estudo que nós estamos fazendo, assim, pegando Mateus e em paralelo Marcos e Lucas. Você vai percebendo as diferenças que tem nas comunidades, os problemas que tem. Então, quando se escreve, está ajudando cada comunidade a resolver aqueles problemas que estão acontecendo. E para nós hoje é a mesma coisa. O que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas nos ajudam hoje nas reflexões a questão da lei? O que é prioridade, a lei ou a vida? Quem é o Senhor do sábado, do domingo? Quem é o Senhor da vida? É Deus, é Jesus. Então a vida, lembrar sempre que a vida nas nossas comunidades está acima de tudo. Muitas pessoas nas comunidades ficam em cima de uma lei, e tem uma lei, mas essa lei tem que ser adaptada de acordo com a realidade de cada pessoa. É isso que os evangelistas fazem nos seus escritos, né? Por outro lado, aquelas pessoas que falam, para ser feliz eu faço isso, que eu caso ou não caso, tenho amante e não tenho amante, junto ou não junto, na segunda união, etc. É o outro extremo do relativismo, né?
Hoje ser feliz está muito acima de qualquer outro cumprimento da lei. O que acontece? Aí não se trata de uma questão da vida, né, valorizada. Aí, às vezes, a gente cai no extremo oposto, que a gente está desvalorizando uma união, a esposa, o esposo e os filhos dessa união para eu ser feliz, que é tão subjetivo, né? Então, cai no relativismo. Mas então, meus queridos, nós queremos aqui encerrar o nosso programa de hoje, agradecer a presença de vocês conosco nesse estudo maravilhoso sobre a questão da lei, da imposição, do rigor daquilo que era proposto pela sociedade civil e pela sociedade religiosa. Que nós possamos cada vez mais abrir esse entendimento de que é preciso a misericórdia sobre as necessidades humanas e não tanto sobre as imposições da lei. Fiquem conosco, no próximo programa nós estaremos refletindo um pouco mais a questão do sábado, do domingo e outros assuntos decorrentes desse. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo programa.